Eu estava parada diante de 200 pessoas, quando minha própria filha apontou para mim e gritou: "É isso que eu tive que suportar a vida inteira." O salão inteiro caiu em risadas. Ainda sinto o peso daquele momento. O cheiro de flores brancas misturadas com perfumes caros inundava o ar, enjoativo e sufocante. O brilho dos lustres de cristal refletia na minha pele, que ardia de vergonha, criando pequenos pontos de luz que dançavam nas minhas mãos trêmulas. Segurava um presente embrulhado em papel dourado. Um presente que havia levado 3 meses de economia para comprar, escolhido com cuidado numa loja de departamentos durante uma promoção de meia-noite. Era o casamento dela, Júlia, minha única filha. Meu único motivo para continuar respirando durante os últimos 28 anos. Eu tinha chegado atrasada porque o ônibus quebrou na Avenida Paulista. Meu vestido era simples, azul marinho, comprado numa liquidação há 6 anos, com uma pequena costura na barra que eu mesma havia feito na noite anterior. Meu cabelo, preso num coque baixo, estava úmido de suor depois de caminhar 2 quadras sob o sol inclemente de dezembro. Minhas sandálias de salto baixo estavam gastas nas pontas, mas eram as únicas que eu tinha que combinavam com o vestido. Eu era a mancha cinza num quadro perfeitamente colorido. "Mamãe sempre foi assim", continuou Júlia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Sua voz ecoava pelo sistema de som profissional instalado no salão. Envergonhando a família, sempre atrasada, sem elegância, sem a menor noção de como se comportar em sociedade. Os convidados riam baixinho. Alguns desviavam o olhar, constrangidos, mexendo nos talheres de prata ou fingindo interesse repentino nos arranjos de orquídeas importadas que decoravam cada mesa. Mas a maioria observava com aquela curiosidade mórbida característica de quem assiste a um acidente de carro, horrorizados, mas incapazes de desviar os olhos. O noivo, Rafael, um jovem de 26 anos vestindo terno italiano cinza chumbo e relógio suíço que provavelmente custava mais que 3 anos do meu aluguel, me olhou com desdém mal disfarçado. Seus lábios finos curvaram-se num sorriso de superioridade. A mãe dele, Dona Marlene, uma mulher de 55 anos com lifting facial recente e joias que pesavam mais que minha consciência, sussurrou algo para a vizinha de mesa, cobrindo a boca com a mão enluvada de renda branca. Minha filha me deu as costas. Simplesmente virou, com seu vestido de noiva bordado à mão por um ateliê francês, e voltou para o palco onde havia feito o discurso de agradecimento. Um discurso longo, emotivo, cuidadosamente ensaiado, onde agradeceu ao pai dela, que nos abandonou quando ela tinha 2 anos, ao padrasto, que nunca existiu, aos avós paternos, que morreram antes dela nascer, aos padrinhos ricos, aos amigos influentes, mas não a mim. Não a mulher que passou noites em claro quando ela teve pneumonia aos 5 anos. Não a mulher que trabalhou 3 empregos simultâneos para pagar sua escola particular. Fiquei ali, segurando aquele presente ridículo, sentindo 200 pares de olhos cravados em mim como alfinetes numa boneca de vodú. Deveria ter ido embora. Deveria ter deixado o presente numa cadeira vazia e saído pela porta lateral antes que a humilhação se transformasse em trauma permanente. Mas não consegui. Fiquei plantada naquele carpete vermelho bordô importado, engolindo lágrimas salgadas, respirando devagar pelo nariz, contando até 10 dentro da cabeça como aprendi numa terapia gratuita que fiz há 15 anos. Um garçom veio recolher o presente das minhas mãos. Ele foi gentil. Tinha olhos escuros e bondosos. Murmurou um "com licença, senhora", antes de levá-lo para a mesa de presentes que transbordava de caixas de grife, Tiffany, Hermès, Louis Vuitton e envelopes grossos de papel algodão que provavelmente continham cheques de 5 dígitos. Eu não fui convidada para sentar. Nenhuma cadeira tinha meu nome escrito em caligrafia dourada. Nenhum lugar na mesa da família, nem mesmo nas mesas secundárias onde ficavam primos distantes e colegas de trabalho. Nenhum espaço reservado para a mulher que passou 28 anos criando aquela noiva sozinha, sacrificando cada sonho pessoal no altar da maternidade solitária. Alguém pediu música. As luzes baixaram. A festa recomeçou com uma valsa clássica tocada por um quarteto de cordas. E eu,
invisível novamente, caminhei até a saída, sentindo meu coração se partir em pedaços tão pequenos que duvidei que pudessem ser remontados algum dia. Mas antes de cruzar a porta dupla de vidro que levava ao jardim externo, alguém me segurou pelo braço. Era um homem alto, de uns 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, terno escuro de corte impecável e gravata de seda azul marinho. Ele tinha olhos azuis penetrantes e uma expressão confusa, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça mental cuja peça principal estava bem na minha frente. "Desculpe", ele disse, baixando a voz para que ninguém mais ouvisse. "Mas eu conheço a senhora. Seu rosto me é extremamente familiar." Olhei para ele sem emoção. Meu rosto estava treinado para não reagir. Anos de humilhação, rejeição e invisibilidade social me ensinaram a esconder tudo. Raiva, tristeza, esperança, medo. "Não", respondi com voz plana. "Deve estar me confundindo com outra pessoa." Ele me soltou, mas continuou me observando com intensidade perturbadora. Seu olhar percorreu meu rosto, meu vestido simples, minhas mãos ásperas e enrugadas de tanto lavar louça, passar roupa e esfregar chão. Percebi que algo nele havia despertado. Uma memória distante, uma dúvida incômoda, um reconhecimento que ele não conseguia nomear. "A senhora tem certeza?" insistiu, dando um passo mais perto. "Porque juro por tudo que já vi seu rosto em algum lugar importante. Muito importante." Sorri. Aquele sorriso pequeno, controlado e completamente vazio que aprendi a usar quando não queria que ninguém soubesse o que eu estava realmente pensando. "Muita gente diz isso", respondi calmamente. "Acho que tem um daqueles rostos comuns, genéricos." Ele franziu a testa. Ainda duvidava. Seus olhos estreitaram como se estivesse tentando enxergar através de uma cortina de fumaça. Mas não insistiu. Apenas acenou com a cabeça lentamente e se afastou, voltando para o salão iluminado onde minha filha dançava com o marido novo, rindo, radiante, completamente livre da minha presença inconveniente. Saí pela porta e o ar frio da noite de dezembro me recebeu como um abraço de fantasma. Caminhei até o ponto de ônibus mais próximo. 3 quarteirões adiante, sentei num banco de metal gelado coberto de pichações antigas e finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas não chorei de tristeza. Chorei de raiva pura e concentrada, porque aquele homem de terno caro e relógio suíço não fazia a menor ideia de quem eu realmente era. Minha filha não fazia ideia. Nenhuma daquelas 200 pessoas sabia a verdade escondida sob décadas de silêncio calculado, e talvez fosse hora de eles descobrirem. Não de uma vez, não numa explosão dramática, mas devagar, como veneno que infiltra a corrente sanguínea. Nos últimos 15 anos, enquanto fui tratada como nada, como lixo humano, como a mãe invisível que não merecia nem uma cadeira no casamento da própria filha, construí algo que nenhum deles poderia imaginar nos seus pesadelos mais febris. E agora, sentada naquele banco de ônibus sujo, com maquiagem borrada e coração despedaçado, mas não destruído, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eles iam saber a verdade. Não porque eu fosse contar, mas porque eu ia deixar que descobrissem sozinhos, pedra por pedra, segredo por segredo, até que toda a minha vida oculta viesse à luz. 3 dias depois da humilhação no casamento, recebi uma ligação que mudaria o rumo de toda a minha estratégia cuidadosamente construída. Estava lavando o chão da cozinha do meu apartamento pequeno, 2 cômodos num prédio antigo e mal conservado no subúrbio de São Paulo, onde o elevador funcionava 3 vezes por semana e a água quente era luxo, quando o celular tocou. Número desconhecido. Prefixo 011. Quase não atendi porque geralmente eram golpistas oferecendo empréstimos ou operadoras de telefonia tentando vender planos. Mas algo, uma intuição que aprendi a nunca ignorar, me fez secar as mãos no avental manchado e apertar o botão verde. "Alô?" Minha voz soou cansada. Era 3 da tarde de uma quarta-feira e eu já havia limpado 2 casas naquele dia. "Senhora Beatriz Tavares?" A voz do outro lado era masculina, formal, educada, com aquele sotaque paulistano de quem frequentou escolas caras. Meu corpo inteiro congelou. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. Fazia anos, mais de uma década,
que ninguém me chamava pelo nome completo. Para todos, eu era só Bia, a faxineira, a diarista discreta, a mãe ausente que não merecia respeito, a mulher sem importância cuja existência podia ser apagada sem consequências. Quem está falando? Respondi, controlando rigidamente o tom de voz. Meu nome é Henrique Sampaio. Sou advogado corporativo. Nos conhecemos brevemente no casamento no sábado passado, no Espaço Catavento. O homem do terno escuro. O dos olhos azuis penetrantes que me reconheceu. O que segurou meu braço e insistiu que conhecia meu rosto de algum lugar importante. Ah, sim, me lembro. Mantive minha voz neutra, inexpressiva. Desculpe incomodá-la em pleno dia de trabalho, continuou ele. E percebi que havia feito pesquisa sobre mim. Sabia minha rotina, sabia que eu trabalhava como diarista, mas fiquei com sua fisionomia na cabeça esses últimos 3 dias. Não consegui dormir direito. Tenho certeza absoluta de que já vi a senhora antes, e não foi em nenhum lugar casual ou corriqueiro. Sentei na cadeira de fórmica da cozinha. Meu coração batia forte e descompassado contra as costelas, mas minha voz permaneceu calma, treinada por anos de controle emocional. E por que isso seria importante o suficiente para o senhor me ligar? Houve uma pausa calculada do outro lado. Um silêncio pesado. Ele estava medindo cada palavra, cada sílaba, como um jogador de xadrez, considerando o próximo movimento. Por quê? Ele disse lentamente, quase sussurrando. Eu trabalho há 35 anos com grandes corporações. Faço auditorias jurídicas, análise de estrutura acionária, fusões empresariais, due diligence de holdings nacionais e internacionais. E juro pela memória da minha mãe que já vi seu rosto em documentos. Muitos documentos. Documentos extremamente confidenciais. Não respondi. Apenas escutei, respirando devagar. Era melhor assim. Pessoas falam mais quando encontram silêncio. A senhora seria por acaso Beatriz Tavares Lemos? Perguntou ele, usando meu nome de solteira, o nome que não uso desde 1995, o nome enterrado em cartórios e registros antigos. Fechei os olhos. Respirei fundo, sentindo o ar frio preencher meus pulmões. Aquele nome não era pronunciado há 15 anos. Era um nome enterrado debaixo de camadas de silêncio, burocracia e invisibilidade construída. Por que o senhor quer saber? Desviei, nem confirmando nem negando. Porque se a senhora for quem estou pensando, e tenho 90% de certeza que é, então não deveria estar morando num apartamento alugado de 2 cômodos no Jardim Ângela. Definitivamente não deveria estar trabalhando como diarista ganhando salário mínimo. E absolutamente não deveria ser tratada daquela forma desumana no casamento da própria filha. Não por alguém que... Ele parou. Estava prestes a revelar algo, mas se conteve. Que o quê? Pressionei, curiosa apesar do meu treinamento em indiferença. Deixa pra lá, não posso falar mais sem ter certeza. Quebra de sigilo profissional é crime grave. Senti algo parecido com validação crescendo no meu peito. Alguém finalmente havia percebido a verdade por baixo da fantasia. Alguém havia cavado fundo o suficiente. Alguém havia conectado os pontos que deixei propositalmente espalhados. O senhor está enganado, disse, mantendo a voz firme e controlada. Eu sou apenas uma mulher comum, simples. Trabalho como diarista há 20 anos. Criei minha filha sozinha, sem ajuda de ninguém, sem pensão, sem apoio familiar. Não há absolutamente nada de especial ou extraordinário em mim. Entendo. Ele não pareceu nem remotamente convencido. Sua voz carregava ceticismo óbvio. Mas, se mudar de ideia, se quiser conversar, esclarecer algumas dúvidas que tenho, gostaria muito de tomar um café, informalmente, sem compromisso. Apenas para satisfazer uma curiosidade profissional que está me deixando maluco. Ele desligou antes que eu pudesse responder, mas não antes de enviar seu contato completo por mensagem. Nome, escritório, endereço, telefone comercial, e-mail corporativo. Fiquei sentada ali, olhando para a tela do celular na minha mão calejada, sentindo o peso monumental daquela conversa. Henrique Sampaio não era idiota. Ele sabia algo concreto, ou no mínimo suspeitava com embasamento. E se ele começasse a investigar mais profundamente, a puxar fios, a requisitar documentos públicos, outras pessoas também saberiam.
A verdade começaria a vazar como água por rachaduras numa represa antiga. Parte de mim, a parte ferida, humilhada, com sede de justiça, queria que isso acontecesse rápido. Queria que minha filha descobrisse quem eu realmente era. Queria ver o rosto de Dona Marlene quando a verdade explodisse. Queria que Rafael entendesse que havia subestimado completamente a sogra, tratando-me como lixo. Mas outra parte, a parte cuidadosa, estratégica, controlada, treinada para sobreviver em ambientes hostis, sabia que revelar tudo de uma vez seria um erro tático colossal. Vingança verdadeira não é explosão. É construção lenta. É paciência budista. É deixar que os outros cavem o próprio buraco enquanto você observa de longe, segurando a pá, decidindo quando parar de fornecer corda. Levantei, terminei de lavar o chão com movimentos mecânicos e guardei o celular na gaveta ao lado de documentos antigos que ninguém jamais pediu para ver. Não ia ligar de volta para Henrique Sampaio. Não ainda. Mas sabia que aquela ligação era o começo inevitável de algo que eu não poderia mais controlar completamente. A verdade tinha vida própria. 2 semanas depois, quando já havia quase esquecido do advogado curioso, recebi outra ligação. Dessa vez, era Júlia. Mãe, você precisa vir aqui em casa. Agora. É urgente. Sua voz estava completamente diferente. Tensa, assustada, quase desesperada. Nada parecida com a voz confiante e cruel que havia me humilhado publicamente. Aconteceu alguma coisa grave? Perguntei, tentando soar preocupada como mãe deveria soar. Só vem, por favor, não posso falar por telefone, só vem. Ela desligou abruptamente. Desliguei o celular e sorri para o reflexo no espelho embaçado do corredor. Um sorriso pequeno, controlado e carregado de significados que só eu entendia. Finalmente, alguém havia feito as perguntas certas nos lugares certos. Alguém havia começado a escavar a verdade enterrada. E agora, minha querida filha estava prestes a descobrir que a mulher que ela humilhou publicamente, que ela tratou como lixo humano sem valor, não era quem ela sempre pensou que fosse. Antes de ir até a casa de Júlia, um apartamento de 3 quartos em Moema que o marido rico havia comprado como presente de casamento, sentei no sofá velho e afundado do meu apartamento e permiti que as memórias enterradas viessem à superfície. Não costumo olhar para trás. O passado dói como ferida infectada. Mas naquele momento específico, com a voz assustada da minha filha ainda ecoando nos ouvidos, senti que precisava revisitar conscientemente de onde vim, porque era absolutamente impossível entender quem eu me tornei sem lembrar, com detalhes dolorosos, de quem eu fui. Nasci em 1975, numa cidade pequena do interior de São Paulo chamada Tupã, população de 60 mil habitantes. Meu pai, Joaquim, era operário numa fábrica de calçados. Minha mãe, Helena, era costureira autônoma que trabalhava em casa. Cresci dividindo um quarto minúsculo com 3 irmãos, Pedro, João e Maria, usando roupa passada de geração em geração, estudando à luz de vela amarelada quando faltava energia elétrica, o que acontecia 3 vezes por semana. Mas eu era inteligente. Não do tipo óbvio que todos percebem imediatamente. Do tipo quieto, observador, invisível, que aprende escutando conversas adultas, lendo jornais velhos, memorizando números e padrões. Aos 17 anos, em 1992, ganhei uma bolsa integral do governo federal para estudar administração de empresas numa universidade pública na capital. Foi a primeira vez que saí da minha cidade natal. A primeira vez que vi um prédio com mais de 5 andares. A primeira vez que andei de metrô. A primeira vez que comi num restaurante de verdade com menu impresso. Foi lá, na universidade, durante o 3º semestre, que conheci Eduardo Lemos. Ele era filho de empresários, donos de uma rede de supermercados. Tinha carro próprio, um Escort azul metálico. Usava roupas de marca compradas em shoppings caros. Tinha cartão de crédito sem limite. Mas era gentil comigo. Ou fingia ser com perfeição de ator premiado. Me levava para jantar. Me dava livros. Me fazia sentir especial, vista, valorizada. Algo que nunca havia sentido na vida. Aos 20 anos, em 1995, engravidei. Foi acidente.
falha de método contraceptivo barato. Eduardo prometeu casar. Prometeu cuidar de mim e do bebê. Prometeu que seu pai ia aceitar e me integrar na família. Prometeu lua, estrelas e constelações inteiras. Mentiu sobre absolutamente tudo. Quando Júlia nasceu em março de 1996, Eduardo sumiu como fumaça. Mudou de cidade. Bloqueou meu número. Trocou de faculdade. Sua família, os ilustres Lemos, donos de patrimônio estimado em 40 milhões, me ofereceu dinheiro para desaparecer definitivamente. R$ 10.000, uma pequena fortuna na época, equivalente a quase 2 anos de salário mínimo. Recusei com orgulho estúpido. Queria criar minha filha com dignidade, independência e cabeça erguida. Mas descobri rapidamente que dignidade não paga aluguel atrasado. Não compra fraldas descartáveis. Não enche geladeira vazia. Não paga pediatra quando o bebê está com febre alta de madrugada. Tranquei a faculdade faltando apenas 1 ano para concluir. Voltei humilhada para o interior. Trabalhei em absolutamente tudo que oferecesse salário. Faxina em casas de família, cozinha em restaurante popular, lavanderia industrial, creche municipal. Minha mãe cuidava de Júlia enquanto eu juntava centavos que mal pagavam despesas básicas. Meu pai morreu de infarto quando Júlia tinha 3 anos. Minha mãe morreu de câncer de mama quando ela tinha 7. Meus irmãos se espalharam pelo país atrás de oportunidades melhores. Pedro foi para Curitiba, João para Brasília, Maria para Manaus. Fiquei completamente sozinha com uma criança pequena e zero rede de apoio. Júlia cresceu me vendo trabalhar até o esgotamento, me vendo chegar em casa às 10 da noite exausta, com mãos rachadas e costas doendo, me vendo chorar escondida no banheiro quando achava que ela estava dormindo, me vendo contar moedas para comprar pão. E ao invés de me admirar por ter sobrevivido, por não ter desistido, por não ter abandonado ela como o pai fez, ela me desprezou profundamente por ser fraca, pobre e invisível. Aos 15 anos, Júlia me olhou nos olhos e disse com crueldade adolescente: "Eu nunca, nunca vou ser como você. Prefiro morrer." Aquilo me partiu em pedaços microscópicos, porque eu estava sacrificando literalmente tudo: juventude, saúde, sonhos, possibilidade de reconstruir vida própria, para que ela não fosse como eu. Mas o que Júlia não sabia, o que absolutamente ninguém sabia porque mantive segredo absoluto, era que aos 35 anos, em 2010, voltei sozinha para São Paulo capital. Terminei minha faculdade fazendo disciplinas noturnas e finais de semana. Fiz 2 cursos técnicos gratuitos, mercado financeiro e contabilidade gerencial. Trabalhei de dia como diarista e estudei de noite, até às 2 da manhã. Dormi em média 4 horas por noite durante 3 anos seguidos. Aprendi sobre bolsa de valores, sobre investimentos de risco, sobre análise fundamentalista, sobre ações subavaliadas. Li centenas de livros usados comprados em sebos. Assisti milhares de horas de vídeos educativos gratuitos no YouTube. Estudei balanços financeiros de empresas até decorar padrões. E aos 38 anos, em 2013, com exatos R$ 50.000 economizados em 15 anos de trabalho invisível, sacrifício monumental e vida monástica sem lazer, fiz minha primeira aposta financeira arriscada. Comprei ações de uma empresa falida que ninguém queria tocar com vara de 3 metros, uma mineradora média em recuperação judicial. Todo mundo dizia que era loucura suicida, que eu ia perder tudo, que estava jogando 15 anos de economia no lixo, mas eu havia estudado profundamente. Sabia que a empresa tinha reservas minerais valiosas, gestão competente nova, potencial gigantesco. Só precisava de tempo e paciência. 3 anos depois, em 2016, a mineradora foi comprada por uma multinacional canadense. Minhas ações valorizaram 4.000%, literalmente da noite para o dia. De R$ 50.000, fiz 2 milhões. Não contei para absolutamente ninguém, nem para Júlia. Continuei morando no mesmo apartamento minúsculo. Continuei trabalhando como diarista 3 vezes por semana. Continuei usando roupas velhas e pegando o ônibus lotado. Continuei perfeitamente invisível, porque aprendi a lição mais valiosa da minha vida. Poder verdadeiro não é o que você mostra ostensivamente. É o que você esconde estrategicamente. Reinvesti absolutamente tudo.
diversifiquei portfólio. Aprendi mais, li mais, estudei mais. Contratei consultores financeiros discretos que assinaram acordos rígidos de confidencialidade. Aos 45 anos, em 2020, tinha 15 milhões em ativos diversificados. Aos 48, 40 milhões. Hoje, aos 50 anos, tenho patrimônio líquido de 73 milhões de reais em ações nacionais e internacionais, imóveis comerciais, fundos de investimento e startups. Sou acionista majoritária de 3 empresas médias. Sou dona registrada de 4 prédios comerciais em regiões nobres de São Paulo. Sou investidora anjo silenciosa de 2 startups de tecnologia que valem juntas 8 milhões. Mas ninguém sabe, porque estruturei tudo para manter segredo absoluto. Usei offshores legais. Criei holdings fantasma registradas em paraísos fiscais legítimos. Paguei advogados tributaristas especializados para estruturar minha fortuna de forma completamente invisível e legal. Por que todo esse sigilo extremo? Porque queria ver até onde ia o desprezo da minha filha. Queria entender, com crueldade científica, se ela me amava por quem eu era essencialmente, ou se me desprezava exclusivamente por não ter dinheiro ostensivo. A resposta devastadora veio no dia do casamento dela, quando me humilhou publicamente diante de 200 pessoas, quando não me reservou nem uma cadeira miserável no fundo do salão. E agora, sentada naquele sofá velho que escolhi propositalmente manter como parte da minha persona, entendi com clareza cristalina que estava finalmente pronta. Pronta para que a verdade começasse a vazar lentamente, como gás tóxico. Não por minha boca, mas através de pessoas como Henrique Sampaio, que faziam perguntas inconvenientes nos lugares certos. Levantei, vesti uma blusa simples e saí para encontrar minha filha, sabendo que nossa relação nunca mais seria a mesma depois daquela conversa. A casa de Júlia ficava num prédio moderno de Moema, com portaria 24 horas, piscina aquecida e academia particular. Quando cheguei, o porteiro me olhou com desconfiança óbvia. Eu claramente não parecia moradora daquele tipo de lugar. Pedi para anunciar e ele, relutante, ligou para o apartamento 804. Pode subir, disse ele, ainda desconfiado, como se eu fosse roubar algo no elevador. Júlia abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha. Estava visivelmente nervosa. Cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado, sem maquiagem, olheiras profundas, mãos tremendo levemente. Nada parecida com a noiva radiante e cruel de 2 semanas atrás. Entra logo, disse-me puxando para dentro e fechando a porta rapidamente. O apartamento era exatamente o que eu imaginava. Decoração clean, móveis de design, obras de arte abstratas nas paredes brancas, tudo gritando dinheiro recente sem sofisticação verdadeira. O cheiro de perfume caro misturado com ansiedade preenchia o ar. — Que aconteceu? Perguntei, mantendo minha voz maternal e preocupada. Júlia me encarou por um longo momento. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam cheios de confusão e algo próximo do medo. Um advogado procurou o Rafael hoje. No trabalho dele, disse que precisa falar urgentemente sobre questões jurídicas relacionadas a você. Meu coração acelerou, mas mantive expressão neutra. Sobre mim? Que tipo de questões jurídicas? Não tenho dívidas nem processos. Esse é o problema, disse Júlia, sentando no sofá branco e passando as mãos no rosto. O advogado não disse que eram problemas. Disse que eram questões relacionadas a patrimônio, a estrutura societária, a... Mãe, o que diabos está acontecendo? Fiz uma pausa calculada. Era o momento perfeito para revelar tudo. Mas algo me segurou. Ainda não era a hora certa. Ainda havia mais a ser descoberto por eles. Não faço ideia, menti com facilidade. Talvez seja engano. Deve ter outra Beatriz Tavares. Ele disse seu nome completo, data de nascimento, endereço atual, CPF. Não é engano, mãe. Júlia se levantou agitada. Ele disse que precisa conversar urgentemente comigo e com Rafael sobre interesses compartilhados não declarados. O que significa isso? Júlia, eu realmente não sei. Ela me encarou com intensidade. Jura? Juro. Estava mentindo, mas era mentira necessária. Porque a verdade revelada prematuramente perde impacto. Vingança precisa de construção, de antecipação, de medo crescente antes do clímax. Júlia suspirou, claramente frustrada.
O Rafael está desesperado. A família dele contratou outro advogado para investigar. Eles acham que você está envolvida em algum esquema, que está tentando extorquir dinheiro ou criar problema para impedir o casamento retroativamente. Quase ri. A ironia era deliciosa. Eles achavam que eu, a diarista pobre e humilhada, estava tentando prejudicá-los. Por que eu faria isso? Perguntei calmamente. Não sei. Por vingança? Porque te tratei mal no casamento. Júlia parecia genuinamente confusa. E você acha que me tratou mal? Era a primeira vez que falava sobre aquilo diretamente. Ela desviou o olhar. Eu exagerei. Sei disso. Mas você chegou atrasada, mãe. Você sempre envergonha. Eu sou sua mãe, Júlia. Minha voz saiu mais fria que pretendia. Criei você sozinha. Trabalhei até esgotamento para você ter roupa, comida, escola. E você me humilhou publicamente porque cheguei 15 minutos atrasada num ônibus que quebrou. Lágrimas apareceram nos olhos dela. Mas não sei se eram de remorso, ou genuíno, ou autopreservação diante do problema que se aproximava. Desculpa, mãe, eu estava nervosa. Queria impressionar a família do Rafael. Eles são muito exigentes e... Ela parou, percebendo como aquilo soava terrível. E eu não estava à altura. Entendo perfeitamente. Minha voz estava controlada, mas cada palavra carregava peso de décadas. Sempre fui o motivo da sua vergonha. A mãe pobre, a diarista, a mulher sem classe. Não é isso. É exatamente isso, Júlia. Olhei ao redor do apartamento caro. Você construiu uma vida nova e eu não cabia nela. Sou lembrança viva de onde você veio, do que você quer esquecer. Ela ficou em silêncio porque não havia argumento possível contra a verdade crua. Sobre o advogado, mudei de assunto. Não posso ajudar, não sei do que se trata, mas se ele ligar, vou atender e esclarecer o mal-entendido. Júlia acenou com a cabeça, ainda perturbada. O nome dele é Henrique Sampaio. Disse que te conhece. Nunca ouvi falar. Menti novamente. Saí 10 minutos depois, deixando minha filha afundada em confusão e medo. E pela primeira vez em 28 anos, senti que a balança estava começando a pender para o meu lado. No ônibus de volta para casa, olhando a cidade passar pela janela suja, permiti-me um sorriso pequeno. Henrique Sampaio estava fazendo exatamente o que eu esperava, plantando dúvidas, criando ansiedade, forçando investigações. E quanto mais a família de Rafael investigasse, mais próximos chegariam da verdade que eu havia escondido meticulosamente por 15 anos. A revelação não seria através de mim, seria através deles mesmos, cavando, descobrindo, enfrentando a realidade chocante de que a mulher que humilharam publicamente era mais poderosa que todos eles juntos. Vingança verdadeira é assistir seus inimigos descobrirem, sozinhos, que subestimaram completamente a pessoa errada. Capítulo 5. A descoberta. 2 semanas se passaram em silêncio tenso antes que tudo começasse a desmoronar de verdade. Continuei minha rotina normal. Trabalhar como diarista 3 vezes por semana, morar no mesmo apartamento pequeno, pegar ônibus lotado, viver na invisibilidade que havia cultivado como persona protetora. Mas sentia a tempestade se aproximando, aquela sensação no ar antes do raio cair, o silêncio pesado antes do trovão. Na terça-feira, recebi uma mensagem formal no WhatsApp de um número corporativo. Prezada senhora Beatriz Tavares Lemos, solicito reunião urgente em nosso escritório para tratar de assuntos patrimoniais de seu interesse. Henrique Sampaio, Sampaio em Advogados Associados. Ignorei. Ainda não era hora. Na quarta, Júlia me ligou chorando. Mãe, a família do Rafael está louca. Contrataram uma empresa de investigação particular. Estão vasculhando sua vida inteira. Dizem que você está escondendo algo grande. Estão perdendo tempo e dinheiro. Respondi calmamente. Não tenho nada a esconder. Então por que esse advogado insiste tanto em falar com você? Não faço ideia, filha. Talvez seja golpe. Tentativa de extorsão. Já pensou nisso? Ela ficou em silêncio. Não havia pensado nessa possibilidade porque estava cega pela ansiedade. Na sexta-feira, tudo mudou. Estava limpando a casa de uma cliente em Higienópolis, uma senhora de 70 anos que me tratava com gentileza rara, quando meu celular tocou.
Número desconhecido novamente. Dessa vez atendi porque a intuição disse que era importante. Beatriz? A voz era feminina, jovem, nervosa. Sim. Quem fala? Meu nome é Camila. Sou assistente jurídica no escritório Sampaio em Associados. Dr. Henrique me pediu para informá-la que descobrimos documentos públicos que confirmam sua identidade como acionista majoritária da Tavares Holdings S.A. e mais 3 empresas vinculadas. Ele gostaria de saber se a senhora tem interesse em regularizar questões sucessórias envolvendo sua filha antes que a informação se torne pública em auditoria fiscal obrigatória. Meu coração parou. Eles haviam descoberto, não tudo, mas o suficiente. Entendo, respondi, mantendo voz profissional. Agradeço a informação. Vou considerar. Senhora, com todo respeito, continuou Camila, agora mais gentil. Dr. Henrique disse para avisá-la que a auditoria da Receita Federal acontece em 10 dias. Se existem dependentes não declarados ou sucessões mal estruturadas, pode haver complicações legais sérias. Ele está tentando ajudá-la, não prejudicar. Desligou. Sentei no chão da cozinha que estava limpando, segurando o celular, sentindo décadas de segredo começando a rachar como represa velha sob pressão excessiva. Henrique Sampaio não estava tentando me extorquir. Estava genuinamente preocupado. Havia descoberto minha fortuna e imaginava que eu era vítima de algum golpe, mantida pobre enquanto outras pessoas usavam meu patrimônio. Ele não entendia que o segredo era proposital, que a pobreza era disfarce escolhido. Mas agora havia linha do tempo. 10 dias. Depois disso, a Receita Federal faria auditoria de rotina e meu nome apareceria como proprietária de patrimônio de dezenas de milhões. E se Júlia não estivesse declarada como dependente ou herdeira legal, haveria problemas tributários que chamariam a atenção pública. O segredo que construí meticulosamente por 15 anos estava prestes a explodir. Não por escolha minha, mas por burocracia governamental inevitável. Terminei o trabalho no piloto automático, peguei ônibus para casa e passei a noite inteira sentada no escuro da sala, pensando. Tinha 3 opções. Primeira, revelar tudo imediatamente para Júlia e regularizar documentação antes da auditoria. Segunda, deixar a auditoria acontecer e lidar com consequências legais e exposição pública caótica. Terceira, encontrar Henrique Sampaio e estruturar revelação controlada. Escolhi a terceira, porque ainda tinha controle sobre como a verdade seria descoberta. Ainda podia orquestrar a revelação para máximo impacto emocional. No sábado de manhã, liguei para o escritório de Henrique Sampaio. Aqui é Beatriz Tavares. Aceito a reunião, mas com uma condição. Minha filha não pode saber ainda. Vou explicar pessoalmente as razões. Marcamos para segunda-feira, 10 horas da manhã. Quando desliguei, olhei para o apartamento pequeno que havia sido minha casa por 15 anos. As paredes descascadas, os móveis velhos, a geladeira que fazia barulho. Tudo aquilo era mentira cuidadosamente construída. Cenário de teatro que eu habitava para manter personagem. Mas todo espetáculo tem hora de baixar as cortinas. E a minha estava chegando, quisesse eu ou não. Passei o fim de semana inteiro organizando documentos que mantinha escondidos numa caixa de sapatos embaixo da cama. Escrituras de imóveis, extratos bancários de contas offshore, contratos societários, declarações de imposto de renda completas mostrando o patrimônio real. 15 anos de vida dupla, arquivados em papel. No domingo à noite, Júlia ligou novamente. Estava mais calma, mas ainda ansiosa. Mãe, o investigador que a família do Rafael contratou disse que encontrou algo estranho. Seu nome aparece vinculado a empresas. Mas deve ser homônima, né? Você não tem empresa nenhuma. Deve ser isso, concordei, sentindo ironia amarga. Homônima. Eles vão desistir da investigação. Estão gastando dinheiro à toa. Rafael convenceu a mãe dele que é tudo mal entendido. Que bom, disse, sabendo que em 48 horas aquela certeza seria destruída. Depois que desligamos, fiquei olhando para a tela do celular por longo tempo. Minha filha não fazia ideia do terremoto que estava prestes a atingi-la. Não imaginava que a mãe pobre e invisível que humilhou publicamente era, na verdade, mais rica que a família inteira do marido.
Não entendia que cada centavo que Rafael ostentava era insignificante comparado ao patrimônio que eu havia construído silenciosamente, sozinha, enquanto era tratada como lixo. A descoberta viria, inevitável como maré, e quando viesse, mudaria absolutamente tudo entre nós. Porque segredos dessa magnitude não são revelados, são detonados, e a explosão sempre causa destruição. Na segunda-feira, às 10 horas em ponto, entrei no escritório Sampaio em Associados, localizado num prédio comercial de luxo na Avenida Faria Lima. O contraste era brutal. Eu, vestindo calça jeans simples e blusa de algodão, entrando em ambiente onde todos usavam ternos italianos e vestidos de grife. A recepcionista me olhou com surpresa mal disfarçada. Claramente eu não parecia cliente típica. Mas quando dei meu nome, sua expressão mudou instantaneamente para respeito profissional. Senhora Tavares, Dr. Henrique está esperando. Por favor, acompanhe-me. O escritório dele era enorme, janelas do chão ao teto com vista para a avenida, estante de mogno repleta de códigos jurídicos encadernados em couro, mesa imensa de madeira nobre, poltronas de design que provavelmente custavam mais que 6 meses do meu aluguel. Henrique se levantou assim que entrei. Seu rosto mostrava mistura de alívio e curiosidade intensa. Senhora Beatriz, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para a poltrona confortável diante da mesa. Sentei, cruzando mãos no colo, mantendo postura simples de sempre. Ainda estava no personagem. Ainda era a diarista humilde. Não havia baixado máscara completamente. Doutor Henrique, comecei. Sua assistente disse que descobriu documentos me vinculando a empresas. Gostaria de entender exatamente o que encontrou. Ele abriu pasta grossa sobre a mesa. Dentro, dezenas de documentos impressos. Certidões da junta comercial, registros de holdings, listagens de acionistas, declarações à Receita Federal. Senhora Beatriz, disse cuidadosamente. Há 15 anos, a senhora é acionista majoritária de Tavares Holdings S.A., que, por sua vez, controla participações em Mineradora Santa Lúcia, Tec Invest Brasil e Lemos Participações. Além disso, é proprietária direta de 4 imóveis comerciais em São Paulo, avaliados em aproximadamente 18 milhões. Seu patrimônio declarado totaliza 73 milhões de reais. Ouvi em silêncio. Não confirmei, nem neguei. O problema, continuou Henrique, tirando óculos e me encarando diretamente, é que sua filha Júlia não consta como dependente nem herdeira em nenhum documento sucessório. Não há testamento registrado. Não há estrutura de sucessão familiar. E em 10 dias, a Receita Federal vai auditar Tavares Holdings, porque ultrapassou o limite de faturamento que dispensa auditoria obrigatória. Quando isso acontecer, seu nome vai aparecer publicamente como proprietária multimilionária. Haverá exposição, questionamentos e possíveis complicações tributárias pela falta de declaração de dependente. Respirei fundo. Era hora de começar a revelar verdade, mas ainda não completamente. Dr. Henrique, tudo o que encontrou está correto. Eu sou essa pessoa. Mas há contexto que o senhor não entende. Seus olhos arregalaram levemente. A senhora confirma? Confirmo. Mas tenho razões para ter mantido sigilo absoluto por 15 anos. Razões pessoais e dolorosas. A senhora mora num apartamento alugado de 2 cômodos. Trabalha como diarista. Foi humilhada publicamente no casamento da própria filha. Sua voz carregava indignação genuína. Por que diabos esconderia fortuna dessa magnitude? Porque precisava saber se minha filha me amava por quem eu sou ou me desprezava por não ter dinheiro. As palavras saíram cruas, honestas, carregadas de dor de décadas. Henrique ficou em silêncio por longo momento, processando. A senhora testou a própria filha, disse finalmente, não como julgamento, mas como constatação. Testei. E ela falhou espetacularmente. Minha voz estava controlada, mas lágrimas ameaçavam aparecer. Júlia passou vida inteira com vergonha de mim. Quando pequena, dizia para amigas que eu era empregada, não mãe. Na adolescência, me proibia de buscar na escola. Na vida adulta, mal falava comigo. E no casamento dela, me humilhou diante de 200 pessoas porque cheguei 15 minutos atrasada de ônibus. Meu Deus, murmurou Henrique. Construí essa fortuna sozinha.
partindo de R$ 50.000, economizados em 15 anos de trabalho braçal. Estudei, arrisquei, investi com inteligência, mas mantive segredo absoluto porque queria que Júlia me respeitasse por quem eu sou essencialmente, não pelo que tenho materialmente. E agora? Perguntou ele. Agora o segredo vai explodir com ou sem meu controle, e preciso decidir como gerenciar revelação. Henrique se recostou na cadeira, claramente impressionado. A senhora é mulher extraordinária, mas entende que está criando problema legal potencial? Se Júlia descobrir fortuna através de auditoria governamental, ao invés de comunicação direta, pode processar por ocultação de patrimônio familiar. Pode alegar que tinha direito de saber. Pode criar guerra judicial devastadora. Eu sei. Por isso estou aqui. O que quer fazer? Pensei cuidadosamente. Quero estruturar revelação controlada. Quero que Júlia descubra da forma correta. Não através de auditoria fria. Mas também não quero simplesmente contar. Quero que ela entenda a magnitude do que fez. Quero que sinta peso da humilhação que me causou. Henrique me observou com expressão difícil de decifrar. A senhora quer vingança. Não. Quero justiça. Quero que minha filha olhe no espelho e veja o que se tornou. Quero que entenda que julgou a própria mãe pela aparência, pelo dinheiro, pela classe social, e que errou brutal e completamente. Como posso ajudar? Respirei fundo. Preciso que prepare documentação sucessória completa, testamento, estrutura de holdings familiares. Tudo legal e correto. Mas quero apresentar pessoalmente para a Júlia. Quero ver o rosto dela quando descobrir verdade. Quero estar presente quando o mundo dela desmoronar e reconstruir simultaneamente. Posso fazer isso. Vai levar uma semana. Perfeito. Isso me dá 3 dias antes da auditoria. Henrique acenou. Mas, senhora Beatriz, posso fazer pergunta pessoal? Pode. Depois que sua filha souber de tudo, o que espera que aconteça? Reconciliação? Rompimento? Perdão? Olhei pela janela enorme, vendo cidade se estender até o horizonte. Honestamente, não sei. Mas sei que não posso continuar vivendo mentira. Não posso continuar sendo invisível enquanto tenho o poder de mudar não só minha vida, mas de centenas de pessoas. 15 anos foram suficientes. É hora de parar de me esconder. Ele sorriu levemente. A senhora vai causar terremoto. Eu sei. Mas terremotos às vezes são necessários para reconstruir fundações podres. Saí do escritório 2 horas depois com um plano estruturado. Henrique prepararia toda a documentação legal. Eu marcaria reunião familiar com Júlia e Rafael. E numa tarde de segunda-feira comum, revelaria a verdade que mudaria absolutamente tudo. No caminho de volta para casa, passando por lojas de luxo e restaurantes caros, onde nunca havia entrado, apesar de poder comprar todos, senti mistura estranha de medo e libertação. Por 15 anos, vivi como fantasma na própria vida. Invisível, pobre por escolha, testando limites do amor e respeito da minha filha. E descobri, dolorosamente, que não havia amor nem respeito suficientes para superar vergonha da pobreza. Agora, a verdade viria à luz, e com ela, julgamento final sobre quem realmente éramos. Eu, a mãe que escondeu fortuna para testar filha, e Júlia, a filha que humilhou mãe publicamente por aparência de pobreza. Nenhuma de nós sairia desse terremoto ilesa, mas pelo menos, finalmente, viveríamos em verdade ao invés de mentira confortável. Na sexta-feira seguinte, exatamente 6 dias após reunião com Henrique Sampaio, liguei para Júlia. Precisamos conversar. Você, eu e Rafael. É sobre aquele assunto do advogado. Sua voz ficou imediatamente tensa. Descobriu alguma coisa? Descobri. E é importante que conversemos pessoalmente. Pode ser amanhã, no apartamento de vocês? Houve pausa. Sábado de manhã, 10 horas? Perfeito. Desliguei antes que ela fizesse mais perguntas. Passar noite em ansiedade faria parte do processo. Precisava que ela estivesse desconfortável, preocupada, preparada para a notícia ruim, porque assim a revelação real seria ainda mais impactante. Passei sexta à noite revisando todos os documentos que Henrique havia preparado. Testamento completo deixando 60% do patrimônio para Júlia, 20% para instituições de caridade, 20% para fundo educacional que criaria para jovens pobres,
estrutura de holdings mostrando cada empresa, cada propriedade, cada investimento. Histórico completo de como construir fortuna partindo de R$ 50.000. Dormi apenas 3 horas, não por nervosismo, mas por antecipação. Décadas de espera estavam chegando ao clímax. 15 anos de teatro meticuloso prestes a baixar cortinas finais. Sábado de manhã, vesti roupa que nunca havia usado na frente de Júlia. Calça social preta de alfaiataria cara, blusa de seda branca, sapato de couro italiano, relógio discreto, mas caríssimo. Arrumei cabelo em coque elegante. Maquiagem leve, mas sofisticada. Pela primeira vez em 15 anos, me vesti como mulher de 73 milhões de patrimônio. A transformação era chocante. Olhei espelho e vi pessoa completamente diferente. Não era mais Bia, a diarista invisível. Era Beatriz Tavares Lemos, investidora, empresária, mulher de poder. Peguei Uber. Também primeira vez em 15 anos que não ia de ônibus para a casa da minha filha. Motorista me tratou com respeito automático que vem de aparência de riqueza. Mais uma prova dolorosa de como sociedade julga pessoas por exterior. Cheguei ao prédio às 10 horas em ponto. O mesmo porteiro que me olhou com desconfiança semanas atrás, agora me cumprimentou respeitosamente. Anunciou minha chegada com cortesia. Nem percebeu que era a mesma pessoa. Júlia abriu porta e congelou. Literalmente parou no meio do movimento, olhos arregalados, boca entreaberta. Mãe, você... Por que está vestida assim? Posso entrar? Ela se afastou mecanicamente, ainda processando transformação. Rafael estava na sala, também com expressão confusa. Vestia bermuda e camiseta de final de semana, completamente descontraído. Não esperava nada sério. Sentei no sofá branco sem esperar convite. Coloquei pasta de couro sobre mesa de centro. Cruzei pernas elegantemente. Assumi postura de quem controla ambiente completamente. Obrigada por receberem, comecei, voz firme e profissional. Vou direto ao ponto porque não há forma suave de dizer isso. Júlia se sentou lentamente ao lado do marido. Ambos me olhavam como se eu fosse alienígena. Nas últimas semanas, um advogado chamado Henrique Sampaio descobriu informações sobre mim. Informações que mantive em sigilo absoluto por 15 anos. E chegou o momento em que segredo não pode mais ser mantido, tanto por razões legais quanto pessoais. Que informações? Perguntou Rafael, tentando soar autoritário, mas falhando. Abri a pasta. Retirei primeiro o documento. Certidão da Junta Comercial mostrando minha participação em Tavares Holdings S.A. Há 15 anos, investi R$ 50.000 economizados em 2 décadas de trabalho braçal. Comprei ações de mineradora falida. 3 anos depois, ações valorizaram 4.000%. Transformei 50 mil em 2 milhões. Júlia pegou o documento com mãos tremendo. Leu. Releu. Olhou para mim com incompreensão total. Reinvesti tudo. Diversifiquei. Estudei mercado financeiro obsessivamente. Trabalhava de dia como diarista e estudava até madrugada. Hoje, meu patrimônio líquido é de 73 milhões de reais. Silêncio absoluto. Rafael ficou pálido. Júlia parecia incapaz de processar informação. 73 milhões? Repetiu ela, voz quase inaudível. 73 milhões, confirmei. Sou acionista majoritária de 3 empresas, proprietária de 4 imóveis comerciais, investidora em startups de tecnologia. Possuo conta offshore legal. Pago impostos corretamente. Tudo estruturado por advogados especializados. Coloquei mais documentos sobre mesa. Extratos bancários, escrituras de imóveis, contratos societários, evidência irrefutável. Isso é impossível, murmurou Rafael. Você é diarista, mora em apartamento alugado de subúrbio. Você chegou de ônibus no nosso casamento. Escolhi viver assim, propositalmente, por razões que vou explicar. Júlia começou a chorar. Não de alegria, de choque, confusão e algo parecido com um horror crescente ao perceber implicações. Durante 28 anos, continuei, voz firme mas carregada de emoção contida. Criei você sozinha. Trabalhei até exaustão. Vivi pobreza real primeiro, depois pobreza escolhida. E durante todo esse tempo, você demonstrou vergonha crescente de mim.
Vergonha da mãe pobre, da diarista, da mulher sem classe. Mãe, eu... Não, deixa eu terminar. Minha voz ficou mais dura. Quando construí fortuna, tomei decisão consciente. Não contaria para você. Queria saber se me amava por quem eu sou essencialmente, ou se me desprezava por aparência de pobreza. Queria testar se sua vergonha era temporária ou definitiva. Você testou? Você testou a própria filha? Júlia se levantou, voz subindo. Isso é doente. Doente foi me humilhar publicamente no seu casamento. Doente foi não me dar nem cadeira. Doente foi dizer diante de 200 pessoas que eu era vergonha da sua vida. Doente foi me tratar como lixo humano, porque cheguei 15 minutos atrasada de ônibus. Minha voz estava perfeitamente controlada, mas cada palavra era lâmina afiada. Rafael engoliu seco. Júlia voltou a chorar, agora soluçando. Durante 15 anos, continuei implacável, tive poder de mudar nossas vidas, poder de te dar conforto, educação melhor, viagens, oportunidades, mas mantive segredo porque precisava saber a verdade sobre seu caráter. E descobri. Que verdade? Perguntou ela entre soluços. Que você me ama condicionalmente, que seu respeito depende de dinheiro, que aparência vale mais que essência, que você é, fundamentalmente, exatamente o tipo de pessoa que desprezou a própria mãe por ser pobre. O silêncio que seguiu foi devastador. Então, disse Rafael, tentando recuperar compostura, você é rica, muito rica. E agora, o que quer? Que a gente implore perdão? Olhei para ele com desdém. Não quero nada de vocês. Vim porque em 3 dias há auditoria da Receita Federal e meu nome aparecerá publicamente como multimilionária. Vim porque advogados exigiram que regularizasse sucessão familiar. Vim porque era moralmente correto dar essa informação pessoalmente, ao invés de deixar que descobrissem por burocracia governamental. Coloquei último documento sobre mesa. Testamento. 60% do meu patrimônio vai para você, Júlia. Aproximadamente 44 milhões. Porque apesar de tudo, ainda sou sua mãe. Mas não é herança incondicional. Está estruturado para que receba apenas após minha morte ou em situação de incapacidade. E há cláusulas que impedem você de contestar testamento ou alegar ocultação. Tudo legal. Tudo aprovado por advogados. Júlia me encarou com mistura de raiva, tristeza e algo próximo do terror. Você arruinou tudo, disse ela. Você mentiu por 15 anos. Me deixou acreditar que éramos pobres. Me deixou sentir vergonha. Como espera que eu confie em você novamente? Levantei, pegando pasta vazia. Não espero que confie. Não espero perdão. Vim cumprir obrigação legal e moral. O que faz com essa informação é escolha sua. Caminhei até porta. Mãe, espera. Júlia se levantou. Você vai embora? Só assim? Virei. Vou, porque não há mais nada a dizer hoje. Você precisa tempo para processar. Precisa decidir quem quer ser daqui para frente. E eu preciso decidir se quero reconstruir relacionamento com alguém que me humilhou publicamente. Eu peço desculpas. Sinto muito pelo casamento. Desculpas ditas sob choque de descobrir que mãe pobre é rica não significam nada, Júlia. Significam apenas que você está recalculando o valor que atribui a mim. E isso, mais que qualquer outra coisa, prova exatamente por que mantive segredo por tanto tempo. Saí, fechando porta suavemente atrás de mim. No elevador espelhado, vi reflexo. Mulher elegante, poderosa, finalmente livre do peso de segredo de 15 anos. Chorei, mas não de tristeza, de libertação. O terremoto havia sido detonado. Agora era a hora de observar os escombros e decidir o que valia ser reconstruído. Capítulo 8. O colapso dos culpados. 3 dias depois da revelação, a auditoria da Receita Federal aconteceu conforme previsto. Meu nome apareceu publicamente como proprietária de Tavares Holdings S.A. e empresas vinculadas. E então, tudo desmoronou para as pessoas que me subestimaram. Não fui eu que contei para ninguém. Não precisei. Informações financeiras de grandes holdings são públicas. Jornalistas financeiros cobrem movimentações significativas. E mulher diarista revelada como multimilionária é história jornalística irresistível.
Na quarta-feira, pequena nota apareceu no Jornal Econômico. Investidora discreta possui patrimônio de 73 milhões de dólares em empresas diversificadas. Meu nome estava lá. Minha história resumida em 3 parágrafos técnicos. Na quinta, blogs de fofoca descobriram ângulo humano. Mãe humilhada em casamento de filha é revelada como multimilionária. Na sexta, história havia viralizado completamente. Meu telefone tocou 47 vezes. Ignorei todas. Redes sociais que eu nem tinha explodiram com teorias, julgamentos, defesas apaixonadas. Pessoas divididas entre me apoiar e me condenar por testar a filha. Não dei entrevista para ninguém. Mantive silêncio absoluto. Porque verdade verdadeira não precisa de defesa. Ela simplesmente é. Implacável e definitiva. Foi então que começou o colapso das pessoas que me desprezaram. Dona Marlene, mãe de Rafael, me ligou numa sexta à tarde. Seu tom havia mudado radicalmente de desdém para respeito forçado e desespero mal disfarçado. Beatriz, querida, precisamos conversar. Houve mal-entendido terrível no casamento. Você entende que foi apenas nervo de cerimônia, não foi? Adoraríamos recebê-la para jantar adequado. Conhecer melhor, integrar família corretamente. Quase ri. Mal-entendido? Senhora Marlene, humilhação pública não é mal-entendido. É escolha consciente. Mas nós não sabíamos. Se soubéssemos sobre sua posição financeira... Exatamente, interrompi. Se soubessem que eu tinha dinheiro, me tratariam diferente. O que prova que respeito de vocês é comprado, não ganho por caráter. Não é isso. Por favor, não mal interprete. Não tenho interesse em jantar com família que me julgou por aparência. Boa tarde. Desliguei. 20 minutos depois, Rafael me mandou mensagem longa, claramente escrita sob pressão da mãe. Beatriz, peço desculpas profundas por qualquer desconforto causado. Admiramos muito sua história de superação. Adoraríamos construir relacionamento familiar saudável. Júlia está sofrendo muito com distância entre vocês. Não respondi. 2 dias depois, pessoas que me desprezaram vida inteira começaram a sair da toca. Primas distantes que não falavam comigo há décadas ligaram pedindo reconexão familiar. Ex-colegas de faculdade que me excluíram de grupos quando engravidei subitamente queriam matar saudades. Até Eduardo Lemos, o pai de Júlia que sumiu 28 anos atrás, teve coragem de me procurar através de advogado pedindo reaproximação e diálogo maduro. A hipocrisia era tão espessa que parecia física. Mas foi Júlia que sofreu o colapso mais devastador. Na segunda semana após revelação, ela apareceu no meu apartamento sem avisar. Tocou campainha às 7 da manhã. Quando abri porta, quase não reconheci. Olheiras profundas, cabelo desarrumado, roupa amarrotada, rosto inchado de tanto chorar. Posso entrar? Afastei sem dizer nada. Ela entrou, olhando ao redor do apartamento pequeno que mantinha propositalmente. Você realmente morou aqui por 15 anos, tendo dinheiro para comprar prédio inteiro. Morei. E moro ainda. Por quê? Por que se punir assim? Não foi punição. Foi escolha. Foi manter controle sobre a narrativa da minha vida. Foi garantir que quando tivesse poder real, seria porque mereci, não porque herdei ou ganhei de presente. Júlia se sentou no sofá velho. Minha vida virou inferno. Amigas me abandonaram dizendo que sou interesseira que usava a pobreza da mãe como história dramática. Rafael está sendo pressionado pela família que agora me vê como oportunidade de negócios. Pessoas na rua me reconhecem e julgam. Perdi emprego porque a empresa não quer funcionária associada a escândalo familiar. Tudo desmoronou. Parte de mim sentiu pena. Mas parte maior, parte que passou 28 anos sendo humilhada, sentia que justiça estava sendo feita. Júlia, você está vivendo uma fração do que vivi vida inteira. Vergonha pública, julgamento baseado em dinheiro. Pessoas mudando tratamento baseado em informação financeira. Bem-vinda ao mundo que habitei sozinha por décadas. Ela chorou. Sinto muito. Sinto muito por tudo. Pelo casamento, pela vergonha, por anos te tratando mal. Eu era horrível e não percebia. Não era só horrível, era condicionada. Sociedade ensina que valor humano é medido em dinheiro. Você aprendeu lição perfeitamente e aplicou na própria mãe.
Como posso consertar? Sua voz era pequena, quebrada. Não pode. Não imediatamente. Perdão não é interruptor, é processo. Exige tempo, mudança real de comportamento, prova de transformação genuína. O que preciso fazer? Sentei ao lado dela. Precisa decidir quem quer ser. Quer ser pessoa que julga outros por dinheiro? Que trata gente diferente baseado em conta bancária? Ou quer ser pessoa que vê essência, caráter, humanidade? Essa escolha só você pode fazer. Quero ser melhor, juro que quero. Então seja, mas não para mim, para você mesma. Porque mesmo que nunca reconstruamos relacionamento, você precisará viver consigo mesma resto da vida. Júlia passou horas no meu apartamento naquele dia. Conversamos. Realmente conversamos, pela primeira vez em décadas. Ela me contou sobre pressões que sentiu crescendo pobre, sobre bullying na escola, sobre vergonha que carregava. E embora nada disso justificasse crueldade, ajudou a entender. Quando ela saiu, não tínhamos resolvido tudo. Longe disso. Mas havia rachadura minúscula na parede de ressentimento que construímos entre nós. E rachaduras, às vezes, são início de derrubada necessária para a reconstrução verdadeira. Naquela noite, sentada no sofá velho que mantinha como lembrança, percebi que vingança havia se completado. Não através de confronto dramático ou revelação explosiva planejada, mas através de consequências naturais de ações passadas finalmente alcançando as pessoas responsáveis. Dona Marlene estava desesperada para se aproximar da sogra rica que desprezara. Rafael percebia que subestimara completamente pessoa errada. Júlia enfrentava julgamento público que me fez sentir vida inteira. E eu estava finalmente livre. Livre do segredo, livre da mentira, livre da invisibilidade escolhida. O colapso dos culpados estava completo. Agora, restava decidir o que construir sobre ruínas. Um mês após a revelação pública, Henrique Sampaio me ligou com proposta inesperada. Beatriz, há produtor de documentários interessado na sua história. Quer fazer série sobre mulheres que construíram fortuna partindo do zero, focando especialmente em casos não convencionais como o seu. Minha primeira reação foi recusar. Exposição pública não era algo que desejava. Mas ele continuou. Sei que privacidade é importante, mas sua história pode inspirar milhões de mulheres. Pode mostrar que poder verdadeiro vem de inteligência, estratégia e paciência. Não precisa ser formato invasivo. Pode controlar narrativa completamente. Pensei por dias. E percebi que ele tinha razão. Minha história não pertencia só a mim. Pertencia a todas mulheres invisíveis que trabalham em silêncio. A todas mães solteiras que criam filhos sozinhas. A todas pessoas julgadas por aparência enquanto guardam grandeza escondida. Aceitei sob condições rígidas. Controlaria roteiro, aprovaria a edição final, teria poder de veto sobre qualquer aspecto. Produtor concordou. Filmagens começariam em 2 semanas. Mas antes de gravar confissão pública, precisava fazer confissão privada mais importante. Marquei reunião com Júlia. Só nós duas. Sem Rafael, sem advogados, sem intermediários. Num café pequeno e discreto, longe de olhares curiosos. Ela chegou pontualmente, visivelmente nervosa. Havíamos conversado algumas vezes desde aquele dia no meu apartamento, mas ainda caminhávamos em gelo fino, testando se superfície aguentaria peso do relacionamento reconstruído. Sentamos numa mesa de canto. Pedi café simples, ela, chá de camomila. Detalhe pequeno que mostrava como ainda me conhecia pouco. Sempre preferi café forte. Obrigada por vir, comecei. Você chamou, claro que viria. Sua voz estava diferente, mais suave, menos defensiva. Quero explicar algo que não expliquei completamente antes. Sobre por que escondi dinheiro por tanto tempo. Ela acenou, escutando. Quando seu pai me abandonou grávida, família dele me ofereceu dinheiro para desaparecer. 10.000 reais. E eu, orgulhosa e estúpida, recusei. Achei que dignidade valia mais que segurança financeira. Passei anos seguintes pagando o preço dessa decisão. Respirei fundo antes de continuar. Trabalhei até exaustão. Passei fome para você comer. Usei roupa rasgada para você ter roupa nova. E observei você crescer me desprezando por cada sacrifício que fazia. Aos poucos, percebi que estava criando pessoa que julgava valor humano por dinheiro. E isso me apavorou.
Júlia estava chorando silenciosamente. Quando finalmente construí fortuna, tinha escolha: revelar imediatamente e mudar tudo, ou esperar e ver quem você realmente era. Escolhi esperar porque precisava saber se havia criado filha que me amava incondicionalmente ou filha que me amava apenas se eu correspondesse a expectativas sociais. E descobriu que eu era pessoa horrível, disse Júlia com voz quebrada. Não, descobri que você era produto perfeito de sociedade quebrada. Sociedade que ensina que pobres merecem desprezo, que aparência importa mais que essência, que dinheiro é medida de valor humano. Você não era monstro, Júlia. Era vítima de condicionamento social que todos passamos. Mas eu te machuquei, profundamente. Machucou, e não vou fingir que não doeu, que humilhação no casamento não me destruiu temporariamente. Mas também entendo que você estava tentando se encaixar, tentando ser aceita pela família rica do marido. E eu era obstáculo visível entre você e a aceitação que desejava desesperadamente. Silêncio pesado se instalou entre nós. Posso fazer confissão também? Perguntou Júlia, hesitante. Claro. Durante toda a minha vida carreguei vergonha. Vergonha de ser filha de mãe solteira, de usar roupa de segunda mão, de comer almoço mais simples que colegas de escola. E ao invés de admirar você por proporcionar mesmo o básico sozinha, eu culpava você por não me dar mais. Culpava você por não ser diferente. Por não ser rica, elegante, casada. Eu projetava minha vergonha social em você. Ela limpou lágrimas. E quando Rafael me pediu em casamento, vi oportunidade de deixar passado para trás, de apagar a origem pobre. E você era a lembrança viva de onde eu vim. Então decidi que se não podia apagar você da história, pelo menos tornaria sua presença mínima. Sem cadeira, sem foto oficial, invisível. Por que está me contando isso? Porque preciso que entenda que vergonha que senti nunca foi sobre você. Foi sobre mim, sobre minha incapacidade de aceitar própria história. E passei 28 anos fazendo você pagar por insegurança que sempre foi minha. Era a confissão mais honesta que Júlia já havia feito. E pela primeira vez vi não filha ingrata, mas mulher profundamente machucada tentando desesperadamente se curar. Aceito sua confissão, disse. E confesso também que teste que apliquei foi cruel. 15 anos é tempo longo demais para manter segredo dessa magnitude. Prejudiquei nossa relação tanto quanto você. Porque mesmo que razões fossem compreensíveis, método foi questionável. Então ambas erramos, disse Júlia. Ambas erramos. E ambas temos escolha agora. Continuar carregando erros ou começar a reconstruir baseado em honestidade. Quero reconstruir, se você quiser também. Segurei mão dela por cima da mesa. Quero, mas será lento, doloroso, exigirá paciência monstruosa de ambas. Porque não existe botão de reset em relacionamento que levou 28 anos para quebrar. Estou disposta a tentar. Eu também. Saímos do café 2 horas depois, ainda não curadas, ainda não completamente reconciliadas, mas com começo frágil de algo que poderia eventualmente parecer amor familiar saudável. Na semana seguinte, comecei gravações do documentário. Pela primeira vez, contei a história completa em câmera. Pobreza real, ascensão silenciosa, teste cruel, humilhação pública, revelação explosiva. Produtor ficou emocionado. Equipe chorou durante gravação. E quando o episódio estreou 3 meses depois, virou fenômeno cultural. Milhões assistiram. Alguns me apoiaram apaixonadamente. Outros me condenaram por testar filha. Internet dividiu entre Team Beatriz e Team Júlia. Debates acalorados sobre moralidade, dinheiro, relacionamentos familiares dominaram redes sociais por semanas. Mas a resposta que mais importou veio de carta manuscrita que recebi de mulher anônima. Sou diarista. Tenho 3 filhos. Trabalho 16 horas por dia. E meus filhos têm vergonha de mim. Sua história me mostrou que invisibilidade não é destino. É escolha. E escolho, a partir de hoje, não ser mais invisível. Obrigada por me ensinar que posso ser mais, que mereço mais, que sou mais. Guardei carta cuidadosamente, porque aquilo, não dinheiro, não vingança, não reconciliação com Júlia, era verdadeiro poder, capacidade de mudar vida de pessoas que nunca conheceria.
E finalmente entendi que últimos 15 anos não foram apenas sobre testar minha filha. Foram sobre testar a mim mesma. Testar se conseguiria manter integridade mesmo invisível. Testar se poder mudaria quem eu era essencialmente. Testar se vingança valeria a dor de carregar segredo pesado por tanto tempo. E resposta: descobri, era complexa. Vingança trouxe justiça, mas também solidão. Revelação trouxe libertação, mas também complicação. Poder trouxe escolhas, mas também responsabilidade. Não havia resposta simples, apenas verdade nua. Somos todos humanos falhos tentando navegar mundo que julga aparência enquanto ignora essência. E talvez, apenas talvez, confessar essa falibilidade seja o primeiro passo para transcendê-la. Capítulo 10. A última palavra. 6 meses após revelação, vida havia mudado de formas que nunca imaginei completamente. Me mudei do apartamento pequeno, não para a mansão ostensiva, mas para apartamento elegante e confortável que refletia quem realmente era. Parei de trabalhar como diarista, não por vergonha da profissão, mas porque tinha responsabilidades maiores com empresas que possuía. Assumi ativamente gestão de Tavares Holdings, trazendo ideias acumuladas em 15 anos de observação silenciosa. Mas mudança mais significativa foi interna. Júlia e eu continuamos processo lento de reconstrução. Não era linear. Havia dias bons onde conversávamos honestamente e ríamos juntas. Havia dias ruins onde ressentimentos antigos ressurgiam como fantasmas teimosos. Mas estávamos tentando, genuinamente, e isso era mais que havíamos feito em décadas. Rafael, curiosamente, tornou-se aliado inesperado. Após choque inicial, demonstrou caráter que eu não havia visto. Humildade para admitir preconceito, vontade de aprender, desejo genuíno de me conhecer sem filtro de classe social. Relacionamento que começou com desdém mútuo, transformou-se em respeito cauteloso. Dona Marlene tentou múltiplas aproximações que rejeitei todas educadamente, mas firmemente. Não havia interesse em relacionamento construído sobre base podre de oportunismo financeiro. Eduardo Lemos, pai ausente de Júlia, insistiu em reunião que finalmente aceitei apenas para encerrar capítulo definitivamente. Encontramos num restaurante neutro onde ele tentou explicar abandono de 28 anos atrás com desculpas fracas sobre juventude e pressão familiar. Ouvi pacientemente. E quando terminou, disse simplesmente: "Você perdeu a oportunidade de conhecer mulher extraordinária que criamos. Júlia não precisa de pai agora. E eu definitivamente não preciso de desculpas tardias de homem que escolheu covardia sobre responsabilidade. Boa sorte na vida." Levantei e saí, deixando-o sentado sozinho com peso de escolhas passadas. Foi libertador, porque perdão não exige reconciliação. Às vezes, perdão é simplesmente soltar raiva e seguir em frente sem carregar pessoa que causou dano. Com fortuna agora pública, usei poder para propósitos que sempre sonhei. Criei fundação educacional para mulheres de baixa renda interessadas em mercado financeiro. Ofereci bolsas integrais, incluindo moradia, alimentação e mentoria personalizada. Primeiro ano recebemos 847 inscrições. Escolhemos 20 mulheres, todas entre 25 e 45 anos. Todas mães, todas invisíveis. Ver essas mulheres florescerem foi mais gratificante que qualquer lucro financeiro. Porque representavam versão de mim que quase desistiu aos 25 anos. Sozinha e assustada com bebê e futuro incerto. Documentário sobre minha história ganhou o prêmio de melhor produção documental do ano. Fui convidada para palestrar em universidades, conferências empresariais, eventos de empoderamento feminino. Aceitei alguns, recusei outros. Porque apesar de história ser pública, mantive parte essencial de mim privada. O espaço interno onde Beatriz simplesmente existe, sem precisar ser símbolo ou inspiração. Numa tarde chuvosa de julho, Júlia apareceu no meu apartamento novo com um envelope amarelo. "O que é?" perguntei. "Carta. Escrevi para você, mas não consegui entregar até agora." Abri. Dentro, 3 páginas manuscritas em letra caprichosa que reconheci da infância quando a ensinava a escrever. Li em silêncio, enquanto ela esperava nervosamente.
A carta era a confissão profunda de remorso, gratidão e amor que ela nunca conseguira expressar verbalmente. Detalhava memórias que eu achava que ela havia esquecido, noites que passei acordada quando ela teve pneumonia, aniversários que montei com recursos mínimos, mas amor máximo, sacrifícios invisíveis que finalmente via com clareza. Terminava com frase simples: "Você foi melhor mãe que mereço. Mas vou passar resto da vida tentando ser filha digna de você." Chorei. Não lágrimas delicadas, mas soluços profundos acumulados em 3 décadas de dor, ressentimento e amor complicado. Júlia me abraçou. E naquele abraço senti algo quebrar definitivamente. Não nossa relação, mas parede que havíamos construído entre nós. Não estava completamente destruída, mas tinha rachadura grande o suficiente para passar afeto verdadeiro. "Obrigada", sussurrei. Por quê? Por não desistir. Por continuar tentando mesmo quando seria mais fácil me odiar. Você é minha mãe. Nunca poderia te odiar. Apenas estava confusa sobre como te amar corretamente. Naquela noite, Júlia ficou para jantar. Cozinhei feijão simples com arroz, mesma comida que fazíamos quando éramos pobres. Ela comeu com apetite genuíno e disse: "Senti falta disso, da comida, da simplicidade, de nós duas. Sempre esteve disponível. Só precisava voltar." "Eu sei. Desculpa por demorar tanto." Após jantar, sentamos na varanda vendo chuva cair sobre cidade iluminada. E Júlia perguntou: "Valeu a pena? Esconder dinheiro por tanto tempo? Testar todo mundo? Aguentar humilhação?" Pensei longamente antes de responder. Valeu e não valeu. Valeu porque aprendi verdades duras sobre natureza humana, sobre como dinheiro muda a percepção, sobre quem me amava realmente versus quem apenas tolerava a pobreza. Não valeu porque perdi anos de relacionamento genuíno contigo. Anos que poderíamos ter vivido em verdade ao invés de mentira. Se pudesse voltar, faria diferente? Honestamente? Não sei, porque mudança no tempo alteraria tudo. Talvez você nunca aprendesse lições duras que aprendeu. Talvez eu nunca descobrisse força que tinha. Talvez nossa história fosse mais feliz, mas menos verdadeira. "Nossa história é trágica", disse Júlia. "É, mas tragédia não é fim. É transformação. É quebrar completamente para reconstruir melhor." Chuva continuou caindo. E em silêncio confortável, mãe e filha simplesmente existiram juntas. Não em harmonia perfeita, mas em aceitação real de falhas mútuas e compromisso de fazer melhor. Semanas depois, dei última entrevista sobre história antes de fechar capítulo definitivamente. Jornalista fez pergunta final semanas depois. Dei última entrevista sobre história antes de fechar capítulo definitivamente. Jornalista fez pergunta final que me acompanharia para sempre. Depois de tudo, humilhação, revelação, reconciliação. Qual mensagem deixa para outras mulheres invisíveis? Olhei diretamente para a câmera e disse: invisibilidade não é fraqueza. Às vezes é estratégia. Às vezes é proteção. Mas nunca deve ser permanente. Porque todas merecemos ser vistas, não pelo dinheiro que temos, mas pelo caráter que construímos. E se o mundo insiste em nos julgar por aparência externa, nossa responsabilidade é provar que essência sempre prevalece sobre superfície. Pode demorar, pode doer, mas verdade sempre encontra caminho para a luz. Entrevista terminou. Câmeras desligaram. E pela primeira vez em meses, senti paz verdadeira. Não paz de final feliz tradicional, onde tudo se resolve perfeitamente. Mas paz de quem enfrentou tempestade, sobreviveu e saiu do outro lado transformada fundamentalmente. Júlia nunca seria filha perfeita. Eu nunca seria mãe perfeita. Nosso relacionamento sempre carregaria cicatrizes de anos de incompreensão mútua. Mas havia algo novo crescendo entre escombros. Honestidade brutal, respeito ganho através de dor, amor complicado, mas genuíno. Rafael e eu desenvolvemos amizade inesperada. Ele começou consultoria voluntária na fundação que criei, usando conhecimento empresarial para ajudar mulheres que eu resgatava da invisibilidade. Víamos um no outro reflexo do preconceito que sociedade implanta. Ele, julgando valor por aparência, eu, escondendo valor por medo de julgamento. Ambos estávamos aprendendo a fazer diferente.
A fundação cresceu. Segundo ano, expandimos para 50 bolsistas. Terceiro ano, 100. Histórias dessas mulheres me lembravam diariamente por que suportei 15 anos de segredo, não por vingança mesquinha, mas por justiça maior. Porque cada mulher que saía da pobreza, usando ferramentas que eu providenciava, era a prova viva de que poder verdadeiro não é acumulado, é multiplicado através de compartilhamento. Numa manhã de novembro, um ano após revelação completa, acordei e percebi algo extraordinário. Pela primeira vez em 28 anos, não sentia raiva residual. Não de Júlia, não de Eduardo, não da sociedade que me julgou. A raiva havia sido queimada completamente no fogo da verdade exposta, deixando apenas cinzas frias que podiam ser varridas sem dor. Perdão, descobri, não é decisão única. É processo diário de escolher soltar ressentimento repetidamente até que finalmente, um dia, percebe que não há mais nada a soltar. Júlia engravidou naquele inverno. Quando contou, chorou. Não de alegria apenas, mas de medo. E se eu for mãe terrível como fui filha? Segurei seu rosto nas mãos. Você não será, porque diferente de mim, você sabe exatamente que tipo de mãe não quer ser. E consciência é primeiro passo para a mudança. Vai me ensinar a ser mãe de verdade? Vou, mas não como fiz antes. Desta vez, faremos juntas, em verdade, em parceria, sem segredos devastadores. Ela sorriu através das lágrimas. E naquele momento, vi futuro possível. Neta crescendo em ambiente de honestidade que faltou na nossa história. Ciclo quebrado, padrão transformado. Minha neta nasceu em junho. Chamaram de Helena, nome da minha mãe. Quando segurei bebê minúscula pela primeira vez, chorei lágrimas que carregavam peso de 3 gerações. Minha mãe que morreu pobre, mas digna. Eu, que construí fortuna, mas escondeu. Júlia, que aprendeu valor através de perda. E agora Helena, que cresceria sabendo que valor humano não tem preço. Ela vai conhecer verdade desde cedo, disse Júlia, deitada na cama de hospital. Vai saber de onde viemos, do que passamos, do que conquistamos, sem vergonha, sem segredo. E vai ser mais forte que todas nós por isso, respondi. Quando todos dormiram, Júlia, exausta do parto, Rafael no sofá do hospital, bebê Helena em berço transparente, fiquei acordada observando cidade através da janela. São Paulo brilhava sob céu noturno. Milhões de luzes representando milhões de histórias. Algumas trágicas, algumas triunfantes, algumas, como a minha, impossíveis de categorizar simplesmente. Pensei em todas as mulheres invisíveis, trabalhando turnos noturnos naquele momento, limpando escritórios vazios, cuidando de idosos que dormem, cozinhando em restaurantes sem nunca aparecer no salão. Todas invisíveis, todas essenciais, todas carregando histórias que o mundo jamais conheceria. E desejei, com força que vinha de lugar profundo e verdadeiro, que cada uma delas encontrasse forma de ser vista. Não necessariamente através de fortuna como eu, mas através de reconhecimento, respeito, dignidade que toda existência humana merece intrinsecamente. Minha história não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre visibilidade. Sobre provar, para mim mesma mais que qualquer outra pessoa, que mulher pobre e invisível poderia ser também mulher poderosa e respeitada. Que aparência não define essência. Que julgamento social não determina valor real. 15 anos de segredo. 28 anos de maternidade complicada. 50 anos de vida dividida entre pobreza real e riqueza escondida. E, finalmente, paz construída sobre fundação de verdade brutal e perdão difícil. Valeu a pena? Pergunta que jornalista fez. Pergunta que Júlia repetiu. Pergunta que fazia a mim mesma constantemente. E resposta final, descobri naquela noite de hospital segurando mão da filha enquanto neta dormia, era simplesmente sim e não simultaneamente. Porque vida verdadeira não cabe em respostas simples. É paradoxo constante de ganhos e perdas, acertos e erros, amor e dor, coexistindo em equilíbrio impossível. Mas se tivesse que resumir em última palavra, palavra final que encerraria a história de Senhora do Silêncio, seria esta: liberdade.
liberdade de segredo, liberdade de julgamento, liberdade de viver em verdade plena, mesmo que imperfeita e complicada. E talvez, apenas talvez, essa liberdade conquistada dolorosamente valesse cada lágrima, cada ano de invisibilidade escolhida, cada momento de humilhação suportada. Porque no fim, depois que dinheiro é gasto, depois que relacionamentos são reconstruídos ou destruídos, depois que história é contada e esquecida, o que resta é apenas isto: mulher que foi invisível por tanto tempo que aprendeu a ver claramente, que foi silenciada por tanto tempo que encontrou voz verdadeira, que foi julgada por tanto tempo que parou de julgar. E essa mulher, eu, finalmente estava em paz. Não paz de quem venceu batalha, mas paz de quem sobreviveu guerra e escolheu depor armas permanentemente. A chuva começou a cair novamente lá fora. E eu, Beatriz Tavares Lemos, a senhora do silêncio que finalmente aprendeu a falar, fechei os olhos e simplesmente existiu, sem esconder, sem provar, sem precisar ser nada além de humana. E naquela existência simples e verdadeira, encontrei algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Eu mesma, finalmente completa.